Todas. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, maranguapenses aqui presentes. Então tem que mexer lá dentro. Sejam bem-vindos a esta casa para mais uma sessão ordinária. Os maranguapenses que nos assistem pelos meios de comunicação. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária. Nesse momento eu peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, público aqui presente, funcionários da casa e telespectadores. Chamado dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardon de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, João Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Pronto, existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Nesse momento eu solicito que o senhor secretário faça a leitura das matérias do expediente. Indicação 351, vereador Francisco Mardon de Melo Ximenes, indica ao Poder Executivo a criação de bibliotecas virtuais compartilhadas nas escolas do município do no nosso município. Copiado do Maracanã. Vereador, por gentileza, poderia subscrever a sua indicação? Com certeza, professor. Obrigado. Indicação 340, José Valber Menezes do Santo, indica ao Poder Executivo que interceda junto à Guarda Municipal providenciar um estudo técnico para a instalação de quebra-molas nas vias do distrito de Amanari. Indicação 341, José Valber Menezes do Santo indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o envio do VET-móvel para a localidade de Pedra d'Água, no distrito de Amanari, tendo em vista o elevado número de animais nessa região que necessita de atendimento veterinário, pois os donos não possuem condições de deslocar até a sede do município. Vai subscrever, Aline. Indicação 342, José Valber Menezes dos Santos, indica ao chefe executivo a construção de uma areninha na localidade de Alto dos Pereira. O autor da referida postura justifica que existe um terreno adquirido pela Prefeitura, com aterro apropriado para a construção desses equipamentos de esporte e lazer, que beneficiará diversos jovens da região. Indicação 343, José Valber Menezes do Santo, indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma areninha na localidade de Massapê. O presidente está andando. Acho que ele está brigando pela vice. Eu quero... Indicação 346, Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar reparo no calçamento do cruzamento
da rua Evaldo Marques com rua Pastor João Antunes, próximo à Assembleia de Deus, distrito de Itapebuçu. Indicação 347, Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente instalação de um redutor de velocidade entre parênteses quebra-mola na rua Rosalvo Moreira Coelho, situado no bairro Novo Itapebuçu, distrito de Itapebuçu. Não tem mais nada. Indicação 348, Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a instalação dos do que mesmo? Boquetes que estão faltando na rua Antônio Marques de Abreu. Vereador, por gentileza, tem como você ler novamente, que não deu para ouvir, por favor? Indicação 348. Raimundo Maciel de Freitas Filho indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a instalação de broquetes na estrada faltando na rua Antônio Marques de Abreu, próximo ao mercado público do broquetes. Vereador, concluir, vereador. Estão atrapalhando aí a gente ouvir as indicações aí, viu? O broquetes que falta na rua Antônio Marques de Abreu, próximo ao mercado público do distrito de Itapebuçu. Moção 058, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, para constar nos anais dessa casa, a moção de parabéns do ex-prefeito de Maranguape, George Lopes Valentim, pela passagem de seu aniversário natalino hoje, 18 de maio. Gostaria de subscrever, é do vereador Elisânio, né? Gostaria de subscrever, vereador? Eu quero pedir ao senhor vereador, Elisânio, para subscrever. Gostaria de subscrever também, Elisânio, viu? Indicação 352, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a limpeza no final da rua São Jerônimo, situado no bairro Novo Maranguape 2, tendo em vista o acúmulo de lixo e resto de obras da Prefeitura. Indicação 344, Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a operação tampa-buraco para o início da rua Gonçalo Cândido, mais precisamente nas mediações da residência 84, estendendo-se até a CE 065, bairro Novo Maranguape 1. Indicação 345, de Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a operação tampa-buraco no início da rua de Mino Sidraque, estendendo-se até a CE 065, no bairro Novo Maranguape 1, só a entrada, que está intransitável lá. Indicação 349, vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de 2 vestiários e rede de proteção na areninha situada na Travessa Gama. Indicação 350, Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo a construção de uma praça com academia popular no terreno ao lado da areninha da Travessa Gama. Vereador, só uma...
Isso aí a gente já foi pauta assim de uma discussão aqui, mas a operação tapa-buraco a gente utiliza para asfalto. E lá é asfalto, Júnior. Para calçamento, não, só para. Porque lá tem calçamento também. Para calçamento não é tapa-buraco, é reforma de calçamento. Tá entendendo? Mas Inclusive eu fiz se ele até o pedido da reforma de calçamento. tamparam o lá. buraco, já serve. É, tudo bem. Gente, ó, esse ofício, ele já veio semana passada, eu vou reler porque ele trocou a data, tá? O ofício de número 030, do dia 15 de maio de 2023, de seletivo do senhor presidente da Câmara Municipal de Maranguape. Solicitação da Câmara de Maranguape para a solenidade. Cumprimentando cordialmente, vimos por meu deixo tornar sem efeito o ofício 124 e solicitar essa renomada casa, o plenário da José Gadelha Júnior, para o evento de assinatura do protocolo de intenção das empresas que irão compor o polo industrial. Realizará no dia 23 de maio, às 15 horas. A solicitação, chefe de gabinete, André Luiz Cirino Carneiro. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, lei de número 020/2023, de Francisco Hugo de Alencar Filho, que concede o título de cidadão maranguapense à senhora Ana Giovana Moura Cavalcante e adota outras providências. Projeto de lei de número 020/2003, de autoria do vereador Francisco Hugo, encaminho para a ordem do dia da presente sessão, para a primeira discussão e votação. Moção de número 052/23, de autoria do vereador Francisco Alizânio Umbelino, deferidas por essa presidência. Indicações de número 344/23, 345, 349, 350, todas de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, deferidas por essa presidência. Indicação de número 352, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, deferidas por essa presidência. Indicações de número 346, 347, 348, todas de autoria do vereador Raimundo Maciel Freitas Filho, deferidas por essa presidência. Indicação de número... vou passar aqui para a vice-presidente analisar essas indicações de minha autoria. Bom dia a todos. Indicação número 340, número 341, número 342 e número 343 do vereador José Valber Menezes dos Santos, deferido pela presidência. Indicação de número 351/23, de autoria do vereador Francisco Mardônio de Melo Ximenes, deferidas. Senhores vereadores, eu queria combinar com os senhores. Tem quantos vereadores inscritos? 2, né? 3. Pronto, nós estamos aqui com a presença do senhor Paulo da Silva Souza, e o senhor André Luiz. O Paulo Alexandre é coordenador de área, né, do IBGE, que está realizando o censo no nosso município. Eles solicitaram, através do vereador Hugo, um espaço na Câmara para socializarmos como está a situação do censo no nosso município. Eu gostaria de combinar com os senhores para a gente ceder o espaço primeiro a eles, porque eles têm que trabalhar, têm que terminar esse censo, né? E tem que arranjar mais habitantes para Maranguape, que estão tão difíceis de encontrar. Então, com a palavra, o senhor Paulo Alexandre. Olá, bom dia. Queria agradecer primeiramente o convite, né, do vereador Hugo, doutor Hugo,
passou lá na agência e solicitou essa presença aqui na Câmara para a gente falar um pouco da situação como está o censo demográfico, não só aqui no município, né, mas de uma maneira geral. Como todos sabem, o censo demográfico ainda está em andamento, certo? É um trabalho que a gente realiza a cada 10 anos, né, segundo a lei, né, 8184 de 91, não pode exceder 10 anos, né, não é que seja 10 em 10 anos. Certo? E a gente iniciou em 1º de agosto de 2022, um censo que deveria ter começado em 2020, mas que veio a pandemia, né, e aí os recursos foram cortados, não tinha como ir a campo, né, no início da pandemia, passou para 2021, mas 2021 veio a segunda onda, né, e a gente teve que repassar todos os recursos para o Ministério da Saúde, nesse combate ao coronavírus. Mas em 2022 a gente iniciou esse trabalho, em 1º de agosto, tivemos muitas dificuldades no início, né, em relação à contratação, vários recenseadores, vários treinamentos que nós realizamos aqui no município. Recenseadores desistiam, né, com 1 ou 2 semanas de trabalho, devido até o ritmo de trabalho, né, porque tinha que passar realmente o dia todo andando na rua, passando de casa em casa, tá, e a gente teve dificuldade no início nessa contratação. Aqui para o município foram 94 recenseadores. Nós chegamos a ter esses 94, mas com o andamento do início do censo, eles foram desistindo. E a gente teve que ir realizando vários treinamentos durante esses 2 primeiros meses, 3 e até dezembro realizamos esses treinamentos, né, devido a essas dificuldades. Mas era um trabalho que deveria ter encerrado em 31 de outubro, né, mas já no início de outubro a gente viu que nós não iríamos fazer toda a cobertura desse trabalho nos municípios. Então, foi solicitado essa prorrogação, primeiramente prorrogada até o final de novembro. Chegando em novembro, a gente viu que não deu para finalizar a cobertura. Vamos prorrogar mais ainda, porque, independente desse tempo, a nossa prioridade era fazer essa cobertura, né, e recensear todos os municípios. Então, passamos a novembro, em seguida a dezembro, né, e priorizando a qualidade, nós vemos até aqui maio, né, exatamente para fazer toda a cobertura dos municípios e entregar um trabalho com qualidade. Não poderia entregar um trabalho pela metade, né, incompleto. Então, em termos de novembro e dezembro, nós praticamente fizemos toda a cobertura do município. Em termos de cobertura, eu falo, passando em praticamente todas as residências. Não necessariamente recenseamos todos os endereços, mas o georreferenciamento foi feito em todos os domicílios. Tá? E esse georreferenciamento, explicando melhor esse trabalho, ele não é só contar a população, não é só chegar no endereço e perguntar quantos moradores tem nesse domicílio. A importância do censo ela vai muito além desse dado quantitativo. A gente olha também para o lado qualitativo. A gente conta a população, mas também procura conhecer as suas características. O censo, além de contar, além de saber quantos somos, a gente quer saber como estamos distribuídos dentro do território, em que condições está o trabalho e a renda dos moradores, como está a educação de crianças e jovens, como anda a questão de saneamento básico. Isso tudo informações que vão nos ajudar a conhecer a evolução populacional ao longo do tempo, ajudando assim na melhor qualidade das políticas públicas. Então, pensando nisso, é que estamos no 10º mês de coleta do censo. É um trabalho que deveria ser apenas 3 meses, mas prisando essa qualidade, a gente veio fazendo isso. Tivemos um apoio, agora nos últimos meses, devido à ministra Tebet, que vestiu a camisa, e nos ajudou a fazer essas prorrogações. E, falando da situação de hoje aqui, especificamente no município de Maranguape, praticamente toda a cobertura foi feita, como eu falei, em novembro e dezembro, mas a gente teve muita dificuldade, quando a gente finalizamos praticamente toda a cobertura, que nós identificamos que várias residências, não foram poucas, muitos domicílios omitiram pessoas. Como é que a gente descobriu isso? A gente sabia que, ali presencialmente mesmo, a gente sabia que a dona de casa omitiu o marido, ou omitiu os filhos porque recebia benefício. Bolsa Família, o BPC, qualquer outro benefício social. E achava que prestando informações ao IBGE ia perder esse benefício.
É uma coisa que a gente lutou muito com publicações em redes sociais, dizendo que desvinculando o IBGE a qualquer programa social. Né? Porque o nosso cadastro ele não vincula ninguém a programa social. Então é bom deixar isso bem claro. Pessoal, eu vou dar informação em IBGE, vou perder meu Bolsa Família, Auxílio Brasil, BPC. Não, isso não existe. Tá? Até porque toda a informação que seja no IBGE é protegida por sigilo estatístico, segundo a Lei 5.534. Tá? Então, esses dados não podem ser utilizados, né, fora do IBGE. Tá? Então, é importante frisar isso, que a população saiba disso. Prestar informação em IBGE não vai prejudicar em benefícios sociais. Tá? Então, verificando essas omissões, a gente viu também que não estava adiantando, né, a gente voltar nessas residências, porque a pessoa ia continuar se recusando, estava continuando omitindo as pessoas, né, e o custo de fazer esse retorno sempre, né, estava aumentando. Certo? Então, a gente teve uma solução junto à prefeitura de a gente verificar os cadastros administrativos da saúde. Né? Porque a gente tem a coleta presencial, por telefone, pela internet, mas também temos a por registro administrativo. Certo? Que o IBGE já realiza isso, entre outras pesquisas. Nesse censo foi utilizado no recenseamento prisional, né? A gente já verificou nos presídios a ficha prisional do preso, e a gente trouxe isso para o cadastro da saúde. Porque só através do cadastro da saúde a gente poderia verificar essas omissões. E foi um trabalho que foi realizado em todas as UBSs aqui em Maranguape. Tá? Só pelo cadastro da saúde nós pegamos em média 10 mil omissões. A gente estava com um recenseamento de em torno de 92 mil pessoas já, e com esse trabalho junto ao cadastro da saúde, estamos hoje em média com 103 mil pessoas recenseadas. 103 mil pessoas. Tá? Estamos finalizando agora com as últimas UBS, tá? Mas deixando importante que a coleta vai até o dia 28, agora desse mês, e aí vem a segunda etapa, que é a análise de dados. Né? Hoje ainda temos algumas recusas e ausências, que ainda não conseguimos tirar, mas se essas recusas e ausências continuarem, elas serão feitas um trabalho de análise estatística, né? Serão os dados imputados para esses endereços. Quer dizer, além daquele resultado, chegando no dia 28, nós vamos ter um resultado X de pessoas recenseadas, mas devido a esses domicílios que continuam como recuso ou ausências, eles serão projetados e essa população irá subir mais um pouco em relação a esses domicílios. A média hoje nos municípios por domicílios é em torno de 3 pessoas por domicílio, né, mas essa projeção ela não é feita em cima dessa média dos municípios. Né? Na estatística não é feita assim, porque a gente sabe que a gente tem que analisar por setores. Por exemplo, Maranguape aqui foi dividido em 236 setores para ser trabalhado, dividido entre os recenseadores. Então, a gente sabe que, às vezes, a média de moradores, por exemplo, ali num setor que inclui o condomínio Colinas, né, é diferente da média de um setor, se a gente pegar a área seca. Né? A média de moradores nessas áreas de aglomerado subnormal, baixa renda, é bem maior, né, do que 3 moradores a gente chega a pegar. Então, vai ter esse cuidado nessa análise estatística para que não seja prejudicado em relação a esses números também. Tá? Então, hoje, em termos de coleta, nós estamos com a equipe em campo, principalmente esse trabalho forte com os agentes de saúde, que nos ajudaram bastante aqui com o cadastro. Né? Não só aqui, mas levamos esse trabalho para outros municípios aqui do Ceará. Né? Exemplo, Pacatuba, Guaiúba, Maracanaú, entre outros aqui da região metropolitana, que eu também sou responsável, né? Que além de Maranguape, eu ainda cuido de 9 municípios aqui da região metropolitana. Né? E esse trabalho também foi iniciado em Fortaleza, certo? E aqueles que ainda não foram recenseados, né? Eu deixo aqui o recado, a gente tem o 137, que ainda está funcionando, a pessoa que não foi recenseada pode ligar para o 137, se o seu domicílio já estiver lá no cadastro, ela já pode responder pelo telefone mesmo. Tá? Então, eu queria deixar aqui e pedir o apoio aqui dos vereadores nessa divulgação, que o censo ainda está em andamento, vamos entrar na última semana, na próxima semana, e após o dia 28 vem a segunda etapa, que é exatamente essa análise, e os dados finais serão divulgados no dia 28 de junho. Presente. Vamos sair, mas antes disso, a gente vai fazer uma reunião, que é a REPAC, né, que é a reunião de planejamento e acompanhamento do censo, onde a gente, antes da divulgação final,
né, os participantes terão acesso sim aos dados, aos números finais que a gente coletamos aqui no município. Tá? Então, era esse o recado. Gostaria de pedir colaboração de todos, que é um trabalho importante, o censo é importante. Tá? O senhor pode achar, porque eu vou dar meus dados. Esses dados são importantes porque vão subsidiar todas as políticas públicas dos próximos 10 anos. Tá? Eu acho que ninguém aqui faz política pública sem dados estatísticos. Então, é importante fazer uma política pública com qualidade, precisa conhecer a população, né, do seu município. E sem um censo demográfico, isso não é possível, porque ele vai fazer toda a redistribuição dos recursos federais para estados e municípios. Então, é importante a gente olhar com mais cuidado para o censo demográfico. Então, gostaria de agradecer a presença. Se tiver alguma dúvida... Você pode responder algumas perguntas? Posso? Eu gostaria, presidente. Vereador Laeste. Na sequência. É porque eu faço parte da igreja evangélica há muitos anos e eu divulguei esse detalhe na igreja. E eu pude perceber que pessoas recusaram. O que pode ser feito com as pessoas que recusaram? Muitas que recusaram, a gente correu para o registro administrativo da saúde. Né? Então, às vezes, a pessoa hoje essas pessoas podem estar incluídas? Podem estar incluídas. Podem sim. Okay. Nós ainda temos algumas recusas, né, que vamos verificar no cadastro, mas aquela questão, se ainda ficar alguma recusa, os dados serão imputados por uma análise estatística para que não haja prejuízo. Certo. Tá? E quem se recusou, né, que ainda queira responder, né, a gente tem uma agência do IBGE aqui em Maranguape, que é a sede, que a gente fica responsável por 10 municípios aqui, a sede dessa agência é aqui em Maranguape, aí na rua Irmã Maria Cristina, fica em cima do posto Humberto Correia, então é aberto a qualquer um que quiser visitar, conversar com a gente lá. E pessoas que não responderam também podem ir até a agência do IBGE e responder lá o questionário. A gente vai fazer uma consulta ao cadastro, que a gente tem um sistema com todos os endereços aqui que foram georreferenciados, né, e já tendo georreferenciado, pode responder o questionário. Tá? E tem um número 137 também que pode ligar. Opa, obrigado, presidente. O nome do senhor é o? Paulo. Paulo, primeiramente dizer da alegria de recebê-los aqui, porque de fato o censo é uma política pública que consta em lei, né? E a gente sabe da forma, digamos assim, meio que atabalhoada que esse censo iniciou, né? Até sim, inclusive com cerceamento de verbas para que essa política pública fosse colocada em todo o país, mas que graças a Deus andou e a gente está chegando agora nos números da população que nós temos no país. E você foi muito feliz ao falar que toda e qualquer política pública que trate do ponto de vista de financiamento, de repasse e digamos assim, e de chegada nas populações mais carentes, o censo, a base de dados do censo é fundamental para isso, certo? Agora eu queria fazer uma pergunta bem objetiva em relação a Maranguape, né? No ano de 2010, nós tínhamos, e isso ainda consta na página oficial do censo, Maranguape pouco mais de 113 mil habitantes. De lá para cá, sem a realização oficial do censo, as estimativas sempre davam em torno de uma população crescente. Tanto que até a divulgação prévia do censo em novembro do ano passado, nós trabalhávamos com uma estimativa de em torno de 130 mil habitantes para a cidade, certo? Colocando essas dificuldades que o senhor colocou aí, né? Pessoas que não querem se cadastrar em função, se CCA em função de perda de algum benefício, enfim, por vários fatores. Você atribui algum outro fator que foge ao imaginário inicial, certo? Que possa representar hoje essa redução de quase 18 mil habitantes da nossa cidade? Porque se você falou aí que a gente tem hoje a perspectiva de 102 mil, né? 103 mil, né? Já foi pior. Mas para 130 tem uma diferença muito grande do que a gente pensava ter como população. O que é que o censo, o que é que vocês no dia a dia, que representa o Instituto, que está fazendo esse censamento, pode dizer para a gente já, nesse momento, que pode explicar essa situação? Só para complementar a pergunta dele aqui, qual foi a perca nossa real desse novo limite de Maranguape? Pergunta de FPM?
Não, de territorial, de população, né? Porque eles eram para Maranguape e nós perdemos uma fatia para o Maracanaú, né? Sim, sim. Então, iniciando em termos do censo 2010, né? Eu não vou aqui entrar nas questões de como foi a coleta em 2010, mas é importante a gente conhecer como é feita essas estimativas anuais. Né? Essas estimativas anuais, ela começa com a projeção populacional. A gente tem projeção populacional a nível de unidades federativas, não tem uma projeção populacional a nível municipal. Então, a gente tem hoje uma projeção populacional até, se não me engano, 2060, das unidades federativas. Essa projeção será atualizada com os dados do censo, né, após esse censo. E a partir dessas projeções é que anualmente, né, é feita as estimativas municipais de acordo com as mudanças que os municípios vêm tendo. Então, você já tem um número X a nível de estado, aqui do Ceará, e esse número X vai ser distribuídos, né, entre os municípios. Quer dizer, a soma das populações municipais naquele ano, somadas, tem que dar aquela projeção populacional para a unidade federativa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tudo começa com a projeção populacional a nível de unidade federativa. A partir disso, quando a gente desce para o nível municipal, é verificado os dados dos últimos 2 censos. Tá? Então, é importante verificar isso, porque se você, nos últimos 2 censos, houve um crescimento populacional de um censo para o outro, as tendências, né, anuais, as estimativas anuais, dependendo das mudanças que ocorreram, a tendência é aumentar. Você tem uma estimativa todo ano crescente. Tá? E dentro das estimativas vem aqueles fatores, né? Nascimentos, óbitos também são verificados, porque trimestralmente o IBGE coleta esses nascimentos e óbitos nos cartórios. Então, sempre tem um ano que isso é incluído nessas estimativas, esses fatores. Né? São os índices demográficos que a gente chama. Fecundidade, mortalidade, migração. Tá? E tudo isso tem uma fórmula, né? Que aqui não cabe colocar, mas isso tudo tem divulgado no site do IBGE. Tá? Agora, a estimativa é uma tendência. Tá? O município então ela mostra uma tendência de crescimento. Agora, o que eu posso falar em relação ao que eu observei na coleta aqui em Maranguape. Tá? Quando a gente estava com 92 mil pessoas recenseadas aqui, saiu a prévia em novembro. Foi isso? A prévia do censo. Dezembro, desculpe. De 93.100 e alguma coisa. E o que a gente notou? Aquela prévia, ela foi calculada como? Em dezembro, nós tínhamos recenseado X pessoas. X setores, né? Aqui em Maranguape, como eu falei, 236. Vamos dizer ali que faltava poucos setores para serem recenseados. E aí, em cima desses setores que faltavam, veio aqueles dados preliminares. Olha, se eu recensear esses setores que faltam, eu posso chegar a essa população. Ainda só que aquilo ali foi uma metodologia que foi utilizada para todos. Certo? Sem verificar o quê? Essas questões que a gente verificou após, das omissões. Não contava com as omissões que estavam existentes naqueles domicílios que a gente já havia recenseado. Tá? Então, a prévia, quando saiu baixa. Porque, em termos de setores que ainda faltavam serem trabalhados, o que a gente estimou que poderia sair desses setores era aquela população. Tá? Por isso que veio baixa. Mas, assim, hoje, o que eu posso dizer? Toda a cobertura foi feita. Fizemos um trabalho junto a todas as UBSs aqui, estamos finalizando as últimas. Tá? Eu não creio que a população possa subir muito ainda, hoje. Né? Essa é a realidade que eu vejo em termos dos dados levantados. Mas vai subir um pouco. Esse trabalho a gente está fazendo até o dia 28. Né? Mas o dado oficial será dia 28 de junho. Queremos conhecer... Isso, eu tenho que dizer a realidade que eu vejo, que esse trabalho a gente já está há 10 meses em campo. Né? Em 10 meses, se realmente tivesse uma população de 130 mil, eu acho que a gente tinha sim levantado esses 130 mil. Está sendo percebida essa mesma realidade, essas mesmas dificuldades? Em alguns, sim. Por exemplo, a Quirais... A gente sempre teve, a Quirais não é de hoje, sempre em censo passado a gente teve essa dificuldade. Tá? Maracanaú também, mas se a gente for ver aquelas projeções que serão feitas, talvez chegue na prévia. Mas alguns municípios é que tem que ver com mais cuidado essa questão.
né? Maranguape, a gente teve também, esqueci de falar, em 2019, né? A lei 16.821, tá? Que iniciou com o projeto Atlas, se não me engano, em 2009 ou foi 2011. O projeto Atlas, que é o projeto de georreferenciamento, né, dos limites municipais do estado do Ceará, em que se alterou em alguns municípios a área territorial do município, né? No caso aqui, Maranguape, perdeu uma área para Maracanaú, né? Uma parte ali para Caucaia, eu acho que uma para Palmácia, se eu não me engano. Então, houve essas perdas também em 2019, né? E se for contar, também uma parcela aí da população que diminui. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Todos os municípios da área metropolitana, eles estão baixando a população? Não. Todos não. Alguns já até passaram da estimativa anual. Paulo, uma coisa que você falou e que me chamou muita atenção foi sobre o pessoal de baixa renda que tem medo, né, de informar para o censo, porque tem medo de perder algum benefício, e você falou que o pessoal do IBGE já comunicou até que não perderia, não é isso? Eu participo de vários grupos e, inclusive, ainda não vi nenhum comunicado assim. Não seria bom que alguém do IBGE fizesse um vídeo e passasse para alguém para divulgar nos grupos, que eu acho que os grupos hoje também têm uma visão muito grande e melhoraria em alguma coisa? A gente pode fazer isso novamente, mas foram feitos, né? A gente sempre fez essa divulgação. Nesses 10 meses houve essa divulgação. A gente fez a divulgação porta a porta, né? Também aquelas pessoas, pela prefeitura também vários anúncios também no site da prefeitura, né, em relação a essa questão sobre os benefícios. Agora, mesmo com as publicações, a gente ainda viu aquele medo. Pois porque inclusive eu trabalho numa empresa e tem muita gente que não vai trabalhar porque não quer perder o benefício para não assinar carteira. Então eu acho que se alguém mesmo do IBGE fizesse um vídeo e botasse para circular, né, eu acho que melhoraria muita coisa. Uhum. Sim, podemos sim fazer isso. Já tem alguns vídeos, eu mesmo já vi alguns vídeos, acho que até compartilhei. Vou até procurar, Riba. Uhum. Eu posso passar aqui até para a Câmara o que a gente já tem, né, para também ser divulgado aqui no site da Câmara. Coloca no site da Câmara, divulga para os vereadores. Aqui, só deixar registrado que já me deparei com mais de 7 horas da noite, funcionários do IBGE ainda batendo nas portas aqui, voltando novamente, quando tinham pessoas que estavam trabalhando e estava fechada. Então já me deparei 2, 3 vezes com o pessoal do IBGE, até adentrando pela noite no trabalho para que possa melhorar o censo. Isso, e também o sábado e domingo, né? A gente teve muita, questionamentos, porque o pessoal via a gente batendo na porta no domingo, né? Mas eu quero tranquilizar, porque nesse período do censo, a gente está indo sábado e domingo, sim, nas residências, porque são os dias que a gente encontra a população em casa. Na semana passa o dia trabalhando, né, então é difícil. E às vezes tem equipe que não vai até uma determinada hora da noite, dependendo da localidade também, né, as regiões faccionadas, então é complicado entrar nessas áreas à noite. Eu moro num distrito que tem esse problema também de facção, e a gente se depara sempre com pessoas novas no distrito, que vêm morar no distrito, compram casa, alugam casa, e eles não dizem nem o nome correto, até para os vizinhos, né? Não tiram fotos, se participar de uma reunião, mas não tiram foto de jeito nenhum, sabe? Então, eu entendo como é difícil o trabalho de vocês, e parabenizo pelo esforço. Já participei de algumas reuniões, né? A prefeitura fez um esforço muito grande para ajudar, acredito, disponibilizou os agentes de saúde, acho que carro, se não me engano, pessoal, né? E pode contar com o nosso apoio também. O que a gente puder fazer, a gente vai divulgar. Eu mesmo vou me inteirar no distrito onde eu moro, para ver como é que está essa situação. E a gente vai pegar teu contato com o Hugo, tá bom? Para a gente ficar mantendo esse contato e intensificar nesses dias a divulgação, tá bom? A gente agradece e parabeniza pelo trabalho. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Então, dando continuidade. Pois não, vereador. Senhores,
senhores vereadores, a realização da audiência pública com o contador Frank vai ser às 10 horas sobre as diretrizes orçamentárias do exercício de 2024, segunda-feira, aqui na Câmara. Segundo agora, a assessoria aqui do presidente vai colocar no grupo. É muito importante que a gente participe, né? De convidar mais alguém, né? Algumas pessoas. Então, encontra-se inscrito os seguintes vereadores. O vereador Elisane disporá de 10 minutos regimentais. Três vereadores inscritos. Esqueci tudo que ele falava. Gente, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos que estão aqui presentes, certo? Queria cumprimentar hoje toda a galeria, todas as pessoas que cá estão, em nome do meu amigo Neto, lá do distrito de Lages, certo? Distrito que eu tenho uma grande, digamos assim, simpatia e afeição. Presidente, eu queria iniciar aqui minha fala, terei aqui alguns pontos, certo? Mas o primeiro ponto dele era fazer coro e pedir a vossas excelências também que me acompanhassem nessa minha fala, para que a gente potencialize uma indicação feita pelo vereador João Alves, já há algum tempo atrás, em que o vereador João Alves pedia, naquele momento, ao governo municipal, a realização do estudo de viabilização para a implantação do piso dos profissionais da enfermagem, de técnicos de enfermagem e auxiliares. É o que consta lá na indicação do vereador João. Naquele momento nós não tínhamos, né, João, a clara evidência do que nós temos hoje, do ponto de vista legal. Hoje o piso é lei, né? Hoje o piso é lei, vereador Cássio. Já foi sancionado pelo presidente da República. O impedimento legal que tinha no STF já foi superado, em função de que já há orçamento da União para que possa atender a esses profissionais das entidades públicas, filantrópicas e até particulares, certo? Desde que tenham nos seus quadros de atendimento 50% das suas atividades financiado pelo Sistema Único de Saúde. Então, o município de Maranguape não vai ser diferente, tenho plena convicção disso, mas que a gente pede celeridade nesse processo de organização, certo? Financeira, porque o recurso é federal, virá para os municípios, mas é importante que o quanto antes esses profissionais tenham a sua segurança de receber os seus salários, né? Tanto os enfermeiros como os técnicos e os auxiliares. Muitos deles já nos procuraram para tirar algumas dúvidas e a gente está aproveitando esse momento aqui para socializar essa questão, certo? O outro ponto que eu queria abordar diz respeito, vereador Neto Girão, a um requerimento que Vossa Excelência colocou aqui na casa e que infelizmente foi rejeitado, em que naquele momento Vossa Excelência pedia para o governo municipal, certo, esclarecimentos sobre a folha do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério e da Educação de forma geral. Isso é um tesouro do ponto de vista contábil, porque é quem viabilizou de forma equânime o financiamento da educação no Brasil inteiro, certo? Em Maranguape não é diferente. A transparência desses recursos, ela é fundamental
para que essas políticas públicas sejam garantidas. Haja vista que é um recurso finito, é um recurso que, por mais que seja o maior recurso recebido pelo município, ele não pode ser gasto a esmo, até porque tem regras para gastar esse recurso, certo? E é responsabilidade nossa, na condição de vereador, fazer essa fiscalização. E como Vossa Excelência não teve, na maioria, aquele requerimento aprovado, eu estou na condição de relator da Comissão de Educação da Casa, encaminhando o ofício, com base na lei de acesso à informação e da transparência pública de dados, estou encaminhando ofício à presidenta, certo, do Conselho Municipal do Fundeb, aqui da cidade, requerendo todos os pagamentos feitos de 2021, 22 até a presente data. Haja vista que me chamou a atenção o fato do requerimento de Vossa Excelência não ter sido aprovado. Dados que são públicos, dados que são de conhecimentos públicos, porém, nós não tivemos acesso mediante aquela propositura impetrada por Vossa Excelência. Então, espero que o Conselho Municipal do Fundeb nos forneça essas informações, certo? No sentido de averiguarmos a lisura, de averiguarmos a clareza de gastos, de receitas e despesas, certo? Hoje, gastar recurso público é praticamente uma receita de bolo, porque se tem os parâmetros para assim fazer, e a gente espera com que não tenhamos problemas com isso, certo? O último item, presidente, eu queria só fazer menção a uma moção de parabéns que eu apresentei na manhã de hoje, em alusão ao aniversário de um amigo, certo? Que foi ex-prefeito dessa cidade, no caso ex-prefeito George Lopes Valentim, que foi prefeito da cidade de 2009 a 2012, e consta do período em que ele esteve à frente do Poder Executivo, muitos digamos assim, de políticas, né, e de implementação de equipamentos importantíssimos para a cidade, que hoje está inserido no cotidiano das pessoas de forma muito importante. Vou trazer aqui só alguns exemplos para ilustrar o grau de importância desses equipamentos, como a implantação da primeira UPA do estado do Ceará, que hoje é um equipamento de suma importância para o município de Maranguape. Nós temos também aqui a efetivação do nosso campus, né, a antiga escola técnica, né, que hoje é o nosso centro ali do Instituto Federal, que fica ali no bairro Novo Parque Iracema, que foi um grande equipamento de formação e de educação para os nossos jovens, vereador Laerte, que foi conseguido ali no ano de 2011, né? Sem falar de vários outros equipamentos, como a escola Salaberga Torquato, que é a primeira e única escola ainda hoje profissionalizante do município de Maranguape, a revitalização de toda a malha viária, principalmente aqui do centro, do ponto de vista de asfaltamento pós o sanear. Enfim, nós temos aí vários e vários elementos que fizeram daquele momento um momento marcante do ponto de vista da gestão pública municipal. E aqui apresentei essa moção de parabéns em homenagem ao nosso amigo ex-prefeito George Valentim. Presidente, eram essas minhas palavras, agradeço o tempo dado. Obrigado, vereador Elisânio. Encontra-se inscrito o vereador Ribamar. Ribamar Fera, vocês foram 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente, bom dia à mesa, bom dia, senhoras vereadores, ao público aqui presente. O Neto saiu aqui, de volta o nosso vereador Mardoni, né, aqui na cadeira. E aí, Marcão?
Pessoal, hoje eu vim aqui mais, que eu ia até pedir aqui o vereador Neto que deu uma saída, que Elisânio, para a gente dar, e mais vereadores, para a gente dar uma voltinha nos postos de saúde de Maranguape, porque a gente vem recebendo muita reclamação ultimamente de médicos, pouca ficha, o pessoal tem que sair 4 horas da manhã. Eu já botei uma indicação aqui, presidente, mas ainda não foi respondido, por que ainda não aumentou essas fichas. E que a gente pudesse, Júnior, dar uma olhadinha nesses postos, saber o que está havendo, o que está acontecendo, porque é muito pouca ficha no local daquele da área seca ali, 10 fichas, para ser atendido uma população daquela ali, é muito pouca ficha. E vários outros postos também que o pessoal está reclamando, inclusive ontem eu vi um vídeo de uma moça lá da Lagoa do Juvenal, reclamando que levou um filho com 39 graus de febre e a médica não atendeu. E no outro dia ela levou e não tinha médico. Tinha ficado a enfermeira de férias, o médico tinha ficado de férias e a gente tem que dar uma fiscalizada nesses postos para saber como é que anda realmente os postos. E, inclusive, eu vou convidar o Neto, senhores vereadores e Elisane para a gente dar uma olhada nesses postos, para ver como é que está. E pegando o gancho aqui do Elisane, que ele falou do requerimento do vereador Neto, que não foi aprovado, e eu também coloquei um requerimento, Elisane, que não foi aprovado, que foi sobre os prédios públicos, para saber o endereço, os valores, e também, infelizmente, foi reprovado, e eu entrei direto, porque eu não podia colocar como vereador, mas eu coloquei como pessoa física, pedindo essa mesma quantidade, quantos imóvel, quanto aluguel e quem é o dono do imóvel, tá certo? Inclusive já foi, estou só esperando a resposta e eu passo aqui para os senhores vereadores. Minhas palavras hoje são essas, eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar de açude, não vou falar de açude, tá bom? Viu, Cléber? Agradeço ao vereador Ribamar Félix. Suas palavras são registradas. Enquanto se inscrito o vereador Júnior da Topic, disporá de 10 minutos regimentais. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, a quem eu quero cumprimentar na pessoa do meu amigo Carlos, seu Higino e outros. O motivo da minha inscrição hoje foi para passar informação para vocês que, graças a Deus, a Areninha do Parque das Rosas já iniciou a obra, está lá o pessoal já trabalhando. E se Deus quiser, em breve a gente deve estar inaugurando, né? Também para agradecer aqui o coordenador da iluminação pública, Wagner, que nos atendeu aqui no loteamento da Mosa, na área ali do Palmeira, e se comprometeu em atender também a comunidade da área seca, né? Na troca de iluminação, as iluminações que estão queimadas. Graças a Deus ele já fez o loteamento da Mosa, está fazendo o Palmeira ali, aquela região, e vai se estender até a comunidade da área seca. Também queria comentar aqui a respeito do piso da enfermagem, né? Eu estava em Fortaleza, numa reunião, e o recurso que o governo federal vai repassar para o nosso município é irrisório, sabe? Eu fiquei abismado como é que a gente vai conseguir, né, fazer esse piso da enfermagem aqui acontecer em Maranguape. Mas, se Deus quiser, a gente conta com o compromisso do prefeito para que isso aconteça. A gente sabe que essa categoria merece, e é uma luta deles, é uma luta nossa também como vereador, porque a gente quer que esse piso atenda a todos esses profissionais. Mas o valor que eu vi de repasse do governo federal para Maranguape é R$73 mil, pouco mais de R$73 mil, para que a Secretaria de Saúde do município e o prefeito possa atender ao piso da enfermagem no nosso município. Então,
foi um gargalo que o governo federal jogou para todos os municípios e estados, né, para que a gente aqui possa dar o direito a esses profissionais que é mais do que justo e merecido. Essas são as minhas palavras e eu espero que logo, logo a gente esteja aqui votando o piso da enfermagem. Parabéns, vereador Júnior. A Câmara registra suas palavras. Não havendo nenhum vereador inscrito, encerramos o expediente. Damos início à ordem do dia. Para a primeira votação, projeto de lei número 020/23, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, que concede o título de cidadão maranguapense à senhora Ana Giovanda. Em discussão. Não vai vendo quem quer discutir. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Caminho para a ordem do dia da próxima sessão. Para a terceira e última votação, projeto de lei número 017/2023, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Para a segunda votação, com discussão, projeto de lei número 016/2023, de autoria do vereador João Damasceno Fontinelli Neto. Neto Girão, está no plenário? Então, o vereador voltar. Para a segunda discussão com votação, projeto de lei de número 018/23, de autoria do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Para a terceira e última votação, sem discussão, projeto de resolução número 012/23, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Também para a terceira e última votação, projeto de lei número 015/23, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Em virtude do vereador Neto não estar no plenário, eu encaminho o projeto dele para a ordem do dia da próxima sessão. Então, não havendo nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, nenhuma matéria a ser deliberada, eu encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira. E, gente, só reforçando aqui a importância da audiência pública, segunda-feira, às 9h30, né? 10 horas, aqui nesse plenário. Muito importante a presença de todos. Então, bom dia a todos, bom final de semana.